A paz de Cristo para a tua vida, sejam todos muito bem-vindos à lição 11, classe de jovens, Ageu, atenção para com a casa de Deus. Eu sou o diácono Denis Pereira, professor de EBD há 20 anos. Estou aqui para ajudar você, professor, professora, superintendente, coordenador, pastor, dirigente, aluno, com as lições da escola dominical. Nós temos aqui as videoaulas semanais para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative o sino de notificações. Isso é extremamente importante. Isso nos ajuda muito. Inscreva-se. Deixe aí o seu comentário também, como fez Elson Faz, Eli Alves. Aqui não dá para ler assim os comentários, mas pelo menos citar aí o nome dos irmãos, tá certo? Sil Freitas, Adriana Carvalho, Williams Silva, Sônia Isabel, Luciana Ramos, esteve comentando por aqui, Miriam Oliveira, Juliane Farias, Marina Guimarães, Lene Silva, e muita gente que comenta, Joelma Silva, aí os nossos vídeos da Arleide Fernandes comentando por aqui. Também, só um último nome aqui, Giovânia Firmino, Marcos Vinícius e muita gente. Deixe o seu comentário. Tem gente que não sabe isso, a gente tem que explicar. O YouTube funciona assim, ele não divulga todos os vídeos, ele divulga os vídeos onde há maior interatividade. Então, quando você interage, se inscrevendo, curtindo, clica no joinha, dá like no vídeo, meu irmão. Quando você comenta o vídeo, quando você compartilha o vídeo, o YouTube diz, opa, esse vídeo é relevante, vou mandar para mais gente. É assim que o YouTube funciona. Ajuda-nos aí, porque nos ajudando, o canal crescendo, significa que mais pessoas serão alcançadas com a palavra de Deus. Bora para a aula, pegue sua revista, lápis, caneta, bloco de anotações. Vamos ver o que Deus tem para nós aqui nesta videoaula. Ageu, atenção para com a casa de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração os vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. A ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. Nós precisamos ter isso em mente, procurar saber o que é importante para Deus e entender que Deus age na terra através de nós. Deus não depende do homem, mas Deus nos criou para interagir com Ele. É interessante isso, Deus não depende do homem. Não é bem assim. Deus não depende de mim, mas aqui na terra, nas próprias leis que Ele estabeleceu, o homem não é coadjuvante da história, é protagonista. Lá em Gênesis ele diz para o homem, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Então, eu costumo dizer, e olhando a Bíblia, eu digo isso com tranquilidade, que Deus age na terra por intermédio dos homens. Para fechar tudo e passar régua, o plano de salvação é estabelecido por meio de um homem, Cristo que se torna homem. Então a ação de Deus na terra sempre está linkada com um homem, ou com homens. Enfim, sabe quando fala homem, inclui homem e mulher. Por favor, no português, me ajuda aí, professor. Certo? Então, Deus sempre age por nosso intermédio. Dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus ministérios após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu foi o primeiro a profetizar após aí o exílio. Né? Ele foi o primeiro a profetizar após o exílio. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Aí tem muitas dificuldades que eles encontraram na reconstrução, não é? O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com o seu povo, né? Com o seu povo, não é? Mas nós vamos perceber aqui que houve desânimo. Por quê? Porque teve problemas, dificuldades, oposição, não é? E muitos desanimaram. E é nesse tempo de desânimo, de indiferença, que Ageu
é usado por Deus para encorajar o povo, para que o povo priorizasse aquilo que dizia respeito às coisas de Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Use aí, ao ler esse versículo, a imagem de um embaixador, e tudo vai ficar claro para você. O embaixador, ele está em um país que não é o país dele, mas ele está a serviço do seu país. Significa que o embaixador só tem uma prioridade: cuidar dos interesses do reino a que ele pertence. E os interesses do embaixador, quem que cuida? O reino que o enviou. Meu Deus do céu. É o reino que o enviou, que se preocupa em vesti-lo, em alimentá-lo, em cobri-lo, em colocar um teto sobre a sua cabeça, em deixá-lo confortável. É o reino. A preocupação dele, a prioridade dele é cuidar dos interesses do reino. Sociais, econômicos, políticos. Esta é a prioridade do embaixador. E as suas prioridades, o reino é que cuida. Pensa nisso. Ageu, o nome dele significa festivo ou festividade. Nós vamos perceber como que esse nome tem a ver aí com o que ele vai fazer. O seu nome, muitos acreditam que foi profético, não é? Por isso existe uma expectativa da restauração do povo judeu, não é? A partir desse nome, anunciando através desse ato que em breve haveria motivos para festejar. Então, assim, a ideia é que quando seus pais deram esse nome a Ageu, eles tinham essa perspectiva, essa expectativa de que de alguma forma haveria um tempo de festança ou festividade. E quem sabe Ageu seria ali participante de tudo isso. Ele foi figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. Ele proporcionou aos seus patriotas a motivação necessária diante das dificuldades que enfrentavam. Diante de um momento de desesperança, de desânimo, é preciso pessoas que se levantem para animar, para motivar, para encorajar, não é? Para encorajar. O momento que eles viviam não era um momento muito festivo, não era um momento de esperança, mas é neste ambiente que Ageu se torna um agente de esperança, promovendo fé e alegria entre o povo de Deus. Nós precisamos aprender isso com Ageu, fazer uma leitura do ambiente, notar que o ambiente está pesado, que o desânimo está tomando conta das pessoas, e termos sempre uma palavra de Deus para animar, para motivar as pessoas e, por que não dizer, para alegrá-las. Ageu profetizou no segundo ano do rei Dário. Tá? Ele profetizou ali nesse período, logo depois do primeiro grupo que retornou para Jerusalém. Tá? Esse primeiro grupo foi movido por um fervor religioso, não é? Eles deixaram lá o conforto que conquistaram na Babilônia e voltam para Jerusalém, uma cidade assolada pela destruição. Então era preciso muito trabalho, não é? E como a gente já percebeu que o templo, ele simbolizava a aliança do povo com Deus, o culto a Deus, a vida religiosa do povo, não é? Tudo isso estava destruído. Então vem os sacerdotes também na espinha dorsal desse grupo que voltam, porque uma coisa vai seguindo a outra. A restauração do povo passa pela restauração do culto a Deus. Quando eles chegaram, eles até lançaram os alicerces do templo. Quando foi lançado, houve uma grande comoção entre o povo. Por quê? Porque eles perceberam que as preparações para a construção desse segundo templo eram muito inferiores às do primeiro templo, né? Então houve muita comoção, eles choraram muito, e aí também começaram a enfrentar perseguições dos samaritanos, e com isso eles acabaram abandonando a obra e se voltaram para suas próprias casas, e deixou ali o templo
do Senhor em segundo lugar. Então, ou seja, as coisas de Deus ficou em segundo lugar e eles desanimaram, crítica, oposição, dificuldade. Cada um foi cuidar de sua casa e deixaram lá o templo do Senhor de lado. O livro de Ageu, o segundo menor do Antigo Testamento, ficando apenas atrás de Obadias, me chama a atenção que a expressão diz o Senhor aparece 26 vezes em 38 versículos, né? E ele vai sempre deixar muito claro que ele fala em nome do Senhor. Ele vai usar essa expressão, assim do Senhor, assim do Senhor. Tem 4 mensagens aqui no seu livro. Ele primeiro vai repreender o povo pela falta de envolvimento. Então, como eu disse, Deus age através dos homens. Então, se os homens não se envolvem com a sua obra, e se envolver com a sua obra não é apenas um aspecto espiritual. Quando nós nos envolvemos com a obra de Deus num aspecto físico, isso se amplia também para o aspecto espiritual. Não é? Então, uma reforma de um templo nem sempre é só uma reforma do templo físico. Muitas vezes essa reforma de um templo, ela vem acompanhada de uma reforma espiritual também. Na segunda mensagem, após o início das obras, a aparência do templo apresentou-se modesta e por isso o povo desanimou-se. Mas é aí que ele vai motivar o povo dizendo que a glória daquele templo seria maior que a do templo antigo. Professores que estão aí atentos, me ajudem aí no comentário que eu vou fazer agora, se está certo, se não está. Esse segundo templo que está sendo reconstruído aqui vai receber anos depois, muito tempo depois, um menino para ser apresentado. Um menino para ser apresentado. Quem que é esse menino? Esse menino é Jesus. Ok? É isso? Jesus ou é João Batista? Me fugiu aqui agora. Algum tempo estudando, analisando essas coisas. Só para dizer o seguinte, mas pode me corrigir, irmão, não tem problema não. Eu gosto que as pessoas, a ideia é que as pessoas falem mesmo, tá certo, a aula é aula, irmão, a aula é isso. Não estou aqui como dono da verdade. Mas enfim, por que estou dizendo isso? Porque muita gente associa a glória da segunda casa como se estivesse falando de uma questão meramente física. Mas não é uma questão física aqui, é uma questão espiritual. Verdade. É verdade que esse templo, a glória dele, ela é menor do que o primeiro templo construído por Salomão. No entanto, o segundo templo vai receber a presença de pessoas muito mais ilustres do que simplesmente os que estiveram aqui, né, nesse primeiro momento, não é? Então, esse segundo templo, ele vai receber a presença, por exemplo, de João Batista, não é? E, enfim, Jesus vai entrar nesse templo. Então, por isso, é dentro desse aspecto que está dizendo que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que a glória é maior do que Jesus, irmão. Misericórdia. Na terceira mensagem, ele ensinou que o fato de alguém morar na Terra Santa não o torna santo. Né? Então dá aquele puxãozinho de orelha. Né? O fato de morar na Terra Santa não te torna santo. Então o povo deveria viver a verdadeira santidade para usufruir das bênçãos prometidas. Então, quem queria as bênçãos de Deus precisava viver em santidade. Não era só morar ali na terra prometida ou na terra santa. E por fim, na sua última mensagem, ele profetiza uma bênção especial para a dinastia de Davi, na pessoa de Zorobabel. Muito bem. Tópico 2, a mensagem do profeta. Em agosto, setembro de 520 a.C., ele começa a entregar ali a sua profecia. O povo tinha abandonado a obra por causa de oposição dos samaritanos, não é? E do decreto, enfim. Mas Ageu incentiva o retorno do povo para a reconstrução do templo. Ele apresenta Deus como Deus todo-poderoso, não é? Todo-poderoso.
E é através deste conhecimento que servimos um Deus Todo-Poderoso que Ele deixa claro que nós não podemos parar. A obra precisa avançar em meio a críticas, em meio a oposição. Aliás, eu sempre digo também, se você está fazendo algo que ninguém está criticando, é porque o que você está fazendo é irrelevante demais para ser criticado. Ou seja, o que ou você não está fazendo nada, ou está fazendo algo que não tem significado nenhum, relevância nenhuma, impacto nenhum. Por isso ninguém para te criticar, nem oposição que você sofre. Todo projeto bem-sucedido precisa necessariamente passar pelo túnel das críticas e da oposição, porque as críticas e a oposição, elas servem como aparadores de arestas, não é? Elas nos trazem o equilíbrio, não é? Elas mostram onde está o nosso coração. Se o nosso coração estiver em nós mesmos, né, no desejo de mostrar para alguém o que estamos fazendo, nós vamos parar. Mas se o nosso coração, o nosso propósito for fazer a obra de Deus e glorificar o nome do Senhor, crítica e oposição alguma vai nos parar. Pelo contrário, serão transformados em combustível para avançarmos e concluirmos a obra em nome de Jesus. Ao iniciar a reconstrução, depois de tirar os entulhos, o povo percebeu que aquela construção jamais, é aqui que entra a questão, jamais, não é? Jamais teria a glória, não é? da primeira casa. Mas aí ele vai encorajar dizendo, ó, o Senhor estará com vocês, não é? O pacto divino está de pé, não é porque destruir o templo que a aliança foi, não, a aliança está de pé. E a glória daquele templo seria ainda maior. Enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu está falando do futuro, focando a atenção naquilo que nos traz esperança. Em meio ao caos, nós podemos olhar para o caos, para a tragédia e nos travarmos e simplesmente pararmos, ou podemos abrir os olhos da fé e da esperança e enxergar que servindo o Deus que servimos, pode ter certeza, Ele tem planos maiores e melhores ao nosso respeito, é o que diz na sua palavra. Então nós devemos, como Jeremias, trazer à memória o que nos dá esperança, ou seja, aquilo que nos projeta para o futuro. Ageu demonstrou a tristeza de Deus ao ser colocado em segundo plano. Por quê? Porque o povo se acomodara. O povo se acomodara. Mas é muito comum nós termos justificativos para dizer por que paramos isso ou aquilo. Mas o fato é que que sempre haverá justificativas para desanimarmos, para pararmos, para retrocedermos. Sempre haverá. Sempre haverá. Agora, faz parte da mente humana isso. Para esconder os nossos fracassos, a gente sempre colocar a culpa em alguém, achar uma justificativa. Esse recurso mental atenua a frustração de não ter conseguido o que um dia se pretendeu. Então, naturalmente, nós somos assim. Então, ao invés de eu assumir que, olha, eu não consegui, eu não alcancei, eu procuro mentalmente, não é, um jeito de dizer, olha, eu não consegui por causa disso ou desse. Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou inconscientemente diminuindo a frustração por aquilo que eu não alcancei, mas pretendia alcançar. Com isso, a gente está numa retórica escapista, não é? Procurando justificar os erros, preocupados mais com os nossos negócios, vidas pessoais, não dando mais ao templo, à obra de Deus, o devido valor, não é? Agora, Ageu vai enfatizar que o abandono da obra de Deus provocou seca e escassez. Deus reteve os céus para despertar o seu povo. Interessante isso. O castigo de Deus é para nos despertar. O castigo de Deus é para nos colocar na trilha, não é? É para nos colocar na linha, como meu pai dizia. O fato de vocês colocarem Deus de lado provocou progresso ou regresso? A gente tem que fazer essa leitura. Ao colocarem Deus em segundo plano, eles abandonaram o elemento essencial para o sucesso. Então, sem Deus não tem sucesso. Sem Deus não tem alegria. Então, quando abandona Deus, quando deixa a direção de Deus para cuidar da própria vida, peraí. Então,
Enquanto a primeira profecia repreendia o povo pela falta de compromisso, a segunda trazia consolação ao destacar a glória daquele templo. Está aqui, achei, está aqui, ó. A presença de Cristo emprestaria ao segundo templo uma glória que o templo de Salomão jamais conheceu. A glória não se referia ao ouro ou à prata, mas à presença de Deus. A presença de Deus. Então o próprio Cristo entraria nesse segundo templo, que esteticamente, fisicamente, era menor, não tinha tanta glória como o primeiro. Olha a mentalidade do povo. Olha a mentalidade do povo. Para o povo, a glória do templo de Salomão era o ouro, era os utensílios, era a beleza. Olha o que Ageu está dizendo. Não é nada disso. A glória é a presença que se manifesta no templo. A glória é o Deus que é adorado no templo. E ele está aqui profetizando, dizendo: a glória da segunda casa será maior, porque embora visivelmente ela é menor que o outro, tem menos ouro que o outro, mas esse templo vai ver uma glória que templo algum viu, que é o próprio Filho de Deus. O próprio Cristo vai entrar nele. A terceira profecia foi uma exortação de um verdadeiro apelo à santidade. Porém, a quarta mensagem, ela novamente traz consolação ao apresentar uma promessa de segurança para Israel. Então veja, 50% da mensagem de Ageu, consolação, 50% exortação. E onde é que está aqui entretecida a motivação? Onde que se encontra a motivação? Está entretecida na exortação e no consolo. As duas coisas aqui elas vão caminhar juntas. As repreensões de Deus, assim como suas promessas, são combustíveis de ânimo que nos empurram para a frente. Então, exortação, lembra o que é exortação? Exortação não é brigar com ninguém. Exortação é encorajamento, é chamar a atenção de alguém com a firme intenção de levantá-la, de encorajá-la, de animá-la. Pode até ser sim uma chamada de atenção, mas com a intenção de motivar a pessoa a seguir em frente. Chamada de atenção que acaba de matar a pessoa, de destruir a pessoa, não é exortação. A exortação, mesmo que seja um puxão de orelha, coloca a pessoa de pé. E aí, meus irmãos, está gostando da aula? Já se inscreveu? Inscreva-se, ative o sino de notificações e vamos em frente aqui. Tópico 3, apelo e promessas. A pregação de Ageu exigiu do povo duas respostas rápidas: o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Ou seja, Deus não queria apenas um envolvimento no aspecto físico de sua obra. Ele queria uma aproximação espiritual. Não adianta só fazer coisas para Deus. Quando Deus envia Samuel para ungir Davi, o texto começa dizendo: até quando sentirás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para ser rei de Israel? Presta atenção nisso. Saul não foi rejeitado como pessoa, foi rejeitado como rei. Ele não entendeu isso e muita gente não entende. Por quê? Porque para Deus, mais importante do que aquilo que você faz é quem você é. O que Deus gostaria que Saul entendesse é o seguinte: é uma retirada estratégica. Eu preciso tratar você. Você precisa se humilhar. Eu quero você, Saul. Você como rei não serve, mas como pessoa tem jeito. Você está entendendo? Então, Deus não está preocupado apenas com aquilo que fazemos para Ele. Cantamos, pregamos. Como está a nossa alma? O que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Por isso que eu gravei uma série aqui, que chama Fala Pregador. Dá uma olhada aqui na descrição dos vídeos que eu vou colocar o link. E eu começo dizendo no primeiro vídeo da série: o pregador precisa ser crente, andar com Deus,
proximidade. Ok? Proximidade. Participar do culto, cantar, pregar, não nos exime da responsabilidade de vivermos uma vida de santidade. Por isso que Deus olha o coração, ou seja, Deus enxerga a intenção e motivação. Não adianta só fazer algo para Deus. Lembra aquele trocadilho que a gente faz? Não basta conhecer o salmo do pastor, é preciso conhecer o pastor dos salmos. As nossas obras só possuem valor quando são ratificadas pela integridade, não é? Então, é preciso haver uma coerência entre o que fazemos, o que falamos, como agimos, como pensamos. Tem que caminhar juntos. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras têm que caminhar tudo no mesmo sentido. As pessoas podem se impressionar com as nossas práticas religiosas, mas Deus não. E o maior perigo não é Deus não se impressionar. Esse é o maior perigo. É nós nos acostumarmos tanto a fazer algo para Deus e deixar de lado a nossa vida espiritual e tratar a nossa vida espiritual com relaxo, com desprezo, sem qualquer interesse em ter uma vida espiritual edificada na rocha. Porque no palco, no altar, é fácil demonstrar espiritualidade, mas é fora do altar, é no dia a dia, na vida comum, que de fato quem nós somos se revela, se manifesta. A terceira mensagem entregue destacou a importância de um viver santo. Na vida do cristão, santidade não é opcional, é essencial. Não é? Então, santidade. 1 Pedro 1,15-16. Sejam santos como eu sou santo. Eu resumo esses dois versículos assim de maneira. Deus está dizendo assim, ó, se pareçam comigo, sejam parecidos com o Pai. Sejam santos porque eu sou santo. Nós somos chamados à santidade. E somos chamados de santos por Paulo em Efésios. Aos santos e fiéis em Cristo. Nós somos santos. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Porque o nosso Pai é santo. Então nós somos santos. E santo não é quem não peca, porque o pecado habita em nós. Mas santo é quem se limpa todos os dias. Ageu fez duas perguntas aos sacerdotes. Se alguém leva a carne santa na aba de sua veste, e consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura ele se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia. Não. Se alguém tocar em um cadáver, e logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata. Sim, a lição era simples. A pureza não pode ser transmitida, mas a impureza sim. A impureza sim. Deus não estava se agradando das ofertas, porque leis sacrificiais estavam sendo ignoradas e por isso as bênçãos eram retidas. As ofertas permaneciam contaminadas enquanto o tempo estivesse em. O fato de fazermos algo para Deus não significa que podemos fazer de qualquer jeito. Você vê, que não é só adorar. Deus não procura qualquer adoração, nem qualquer adorador. Ele procura o adorador que o adora em espírito e em verdade. Não é qualquer adoração, não é qualquer culto que Deus recebe. Ah, mas eu estou fazendo para Deus. Mas você está fazendo de acordo com os parâmetros de Deus ou com os seus parâmetros? Você está fazendo do jeito que agrada a Deus ou do jeito que lhe agrada? Do jeito que é mais fácil? Tem muita gente caindo nisso. Tem muitos cultos que Deus não está recebendo. Por quê? Porque a intenção é boa, mas a forma está equivocada. A intenção é boa, mas Deus não é o centro do culto. Então ele não recebe esse culto. Porque é um culto feito para homens, para agradar homens. A liturgia para agradar homens. Tudo ali é para atrair a atenção dos homens. Deus não aceita esse culto, por mais que seja feito a ele. Os judeus voltaram para Jerusalém, mas permaneciam escravizados ao materialismo. Deus enviou a seca e não prosperou a colheita dos repatriados.
O propósito divino era adverti-los. A geração de Ageu foi aconselhada a ter atenção com a casa de Deus. Deixa eu fazer aqui uma conclusão, olhando para tudo isso aqui. Ageu está exortando o povo a ter cuidado com as coisas de Deus e priorizar a obra de Deus. E esse povo, ele abriu o coração para essa palavra e se envolveram na reconstrução do templo. Esta é uma lição para jovens. Quando eu era jovem, boa parte da minha juventude foi na igreja. Prazer nosso era fazer as coisas para Deus. Ensaios, cultos, evangelismos, vigílias, enfim, consagrações. Nosso prazer era fazer as coisas para Deus. Nossa maior alegria era passar horas e horas fazendo algo para Deus. O problema é que nós estamos vivendo esse tempo, hoje, em que o jovem de hoje está tão preocupado com a sua vida, com o seu futuro, consigo mesmo, que está deixando as coisas de Deus de lado. Está deixando a obra de Deus de lado. E é muito engraçado que basta uma pequena oportunidadezinha, um pequeno progresso intelectual. Eles já não têm mais tempo para nada que é de Deus. Não tem tempo para os cultos, não tem tempo para os ensaios, não tem tempo para visitas, eles não têm tempo. Por quê? Porque eles estão envolvidos consigo mesmos, com seus sonhos e com seus projetos. Uma aula para jovens. Que esta aula sirva para encorajarmos os nossos jovens a priorizarem o reino de Deus, a priorizarem a obra de Deus. Deus não fica devendo nada a ninguém. E o que são os nossos sonhos perto dos planos de Deus? O que são os nossos sonhos perto dos projetos de Deus? Os jovens precisam entender isso e ser encorajados a se envolver com as coisas de Deus, priorizando o reino de Deus, porque tudo que eles sonham, que desejam, Deus acrescenta quando nós priorizamos o seu reino, como Ageu motivou esse povo. Amém? Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a lição 12, até a próxima semana. Deus abençoe vocês.